Bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, graças a Jesus, bora para a palavra. Deus é fiel, está tratando de muitos assuntos conosco. Irmãos, olha só. Que Deus é fiel? Deus é bom. Deus é misericordioso. Presta atenção aqui na palavra. Provérbios 25, versículo 28. João 15, 2, 4 e 5. Gálatas 5, 22 e 23. Efésios 6, 10. 6, 10, versículo 11, 12. Depois, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, tá bom? Bora lá? Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole ou domínio próprio. O que eu quero trazer para nós? Domínio próprio. Irmãos, o que ele está falando aqui? Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Então, uma cidade aberta, né? Por que eles falam cidade aberta, né? Hoje em dia hoje, né? Nos nossos dias aqui no nosso país, nós fazemos o quê? Nós passamos de uma cidade para outra de maneira, você nem percebe, né? Ó, aqui acaba tal cidade, aqui começa outra, né? Já passa de um limite para outra ali sem problema nenhum. Irmãos, na época das batalhas, uma cidade sem muralha, todo mundo entrava. Todo tipo de. Não estava desprotegida, não podia, tinha que cercar a cidade ali, né? Ainda mais se tratando né, da onde veio a palavra, né, do Senhor, né, lá de Jerusalém e tal, né, a referência. Então, você vê que não só lá, mas em outros países também, irmãos, uma cidade aberta, ele fala assim, é que nem um homem sem autocontrole. É tal é o homem sem autocontrole. Irmão, presta bem atenção. Deus nos dá domínio próprio sobre cada situação. Presta atenção, cada situação aqui está entendendo o que eu estou falando, né? Domínio próprio, né? Sobre as situações da nossa própria vida. Então, o que ele está falando assim? Irmãos, o que Deus quer gerar na nossa vida? Domínio próprio diante das coisas. Às vezes a gente não consegue se controlar, daqui a pouco tá zangado, daqui a pouco tá nervoso, daqui a pouco tá chorando, tá, né, aquelas coisas meia fora do comum, daqui a pouco tá chorando e tá fazendo escândalo, enfim, sabe? O que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos? Em nome de Jesus, eu preciso entender aonde é o nosso limite. Passou daí, vai entrar o poder de Deus. Deus vai trabalhar na nossa vida e vai fazer as coisas acontecer, os frutos chegar. O texto base é o de Gálatas, né? Dos frutos do Espírito, mas já vamos chegar lá. Então, o que ele está falando? Irmão, Deus é fiel. Deus é fiel para nos dar autocontrole diante de cada situação. Qual que é o meu autocontrole? Obviamente que é diferente do seu. O meu domínio próprio é até aqui. Daqui para cá eu não tenho domínio. Então Deus vai nos dar o domínio próprio diante da situação. Não entrou mais, não está mais no nosso poder de decisão, de ação, de atitude. Não está mais. Não tá, você pode agir aqui. Não está mais no seu e tenha plena certeza. Vai entrar o poder de Deus. Olha só. Aí ele vai falar, então presta atenção. Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Deus nos dá autocontrole diante de todas as situações. Eu vou viver o domínio próprio. O autocontrole significa domínio próprio, né? Se controlar, né? Domínio próprio. Então, uma cidade aberta, todo mundo entra.
Na época da batalha, eu estava desprotegido. O que Deus quer fazer na nossa vida? Nos dá domínio próprio diante de cada condição, em nome de Jesus. E olha só, aí ele fala assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Eu vou pular para o 4 agora, né? O 3 vai falar: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, irmão, é a palavra que nos limpa, não é verdade? Aí ele está falando, né, que para dar mais fruto. Então, ele limpa. Ele limpa para que dê mais fruto. Então Deus vai nos limpar através da palavra. Continua aqui. Permanecer. É isso que eu quero trazer para nós aqui nesse trecho de João 15, versículo 2. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligados à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmo, se não permanecerdes unido a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Você está entendendo o que ele está falando? Eu estou entendendo o que ele está falando? Deus está falando que os frutos vão chegar na nossa vida, as coisas vão acontecer, mas eu tenho que estar ligado em Jesus. Aconteceu alguma coisa que eu não tive a capacidade, o domínio sobre aquilo, eu me deixei levar pela situação. Irmão, continua no Senhor. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. As nossas atitudes eram consequências e muitas vezes consequências ruins, tristes e devassaladoras. É isso mesmo. Tem atitude nossa, irmão, presta atenção, Davi, um homem segundo o coração de Deus, não era? O que aconteceu com ele? Ele não foi lá e tomou uma atitude errada? Bem no período de batalha, ele ficou lá na janela, né? Fez que nem o Eutico, estava ouvindo a pregação do Paulo, caiu da janela. O Davi caiu da janela também. Só que ele não caiu de maneira física. Ele caiu de maneira carnal, não foi? Quando ele estava lá na janela, o menino lá, o Eutico, caiu porque estava vacilando lá na janela, cansado, né? O corpo físico dele não aguentou, caiu. Sorte que o Paulo estava lá e ressuscitou ele. Irmão, o que nós precisamos entender? Deus vai fazer os frutos chegar na nossa vida, mas eu tenho que estar conectado em Jesus. Não posso largar das mãos do Senhor. Irmão, a gente não é nada sem Deus. Tá entendendo uma coisa? Deus quer nos dar domínio próprio. O que é domínio próprio? É o fruto do Espírito. Então, eu preciso estar ligado no Senhor. Não anda sozinho, não. Não anda sozinho, não. Fica ligado em Cristo, fica ligado em Jesus. Nós pedimos ajuda. Ó, irmão, tem uma palavra. Vamos dividir uma palavra aqui. Vamos conversar isso aqui. Não, fica aí conversando. Busca uma palavra, busca a direção de Deus, porque os frutos vão chegar. Ele vai nos dar domínio próprio, uma conduta segundo a direção de Deus. Olha só, veja bem. Aí ele fala: entretanto, o fruto do Espírito é amor. Então eu preciso ter em mim. Aí eu tenho amor. Mas aí tem outro aqui que eu não tenho, alegria. Tá toda hora triste, emburrado, mal-humorado. Deixa o fruto do Espírito de... Ah, não. Eu tenho amor pelas pessoas, mas eu sou duro, porque a vida é dura. Não, irmão, Deus é misericordioso. Não é porque nós passamos por desafios que a pessoa tem que seguir a mesma rota de vida nossa, porque eu não tenho amor, não. O Deus é amor. E vamos deixar o fruto do Espírito, o amor de Deus, ser gerado na nossa vida. Continue aqui comigo. Aí ele fala assim, ó, amor, aí alegria, paz. Não tem paz com nada. Deixa o fruto gerar. Irmão, eu vou falar de domínio próprio, tá? Então vamos passando aqui. Paciência. Oh, tá toda hora zangado. Ai, vamos que vamos. Não tem paciência com nada. Ah, fulano não sei, vai pra lá. Não, paciência, deixa o fruto gerar. Benignidade. Deixa a benignidade ser benigno diante da situação. Não precisa forçar nada, não, ser ignorante. Aí ele fala assim: bondade, aí bondade, o próximo. Fidelidade, ser fiel,
mansidão. Agora vamos lá, domínio próprio. Irmãos, contra essas virtudes não há lei. Você está entendendo? O que ele está falando? Ó, se você tiver o amor, entretanto, o fruto do Espírito. Aí Jesus falou o quê? Que se você tiver em mim, você vai dar fruto. Você está entendendo o fruto que ele está falando? Aí às vezes eu quero dar aquele fruto mega. Ó, irmão, estou conquistando aqui, Deus está honrando a minha vida. Olha, comprei um carro novo, vou comprar uma casa. Irmão, a prosperidade é de Deus. Mas a gente não vai levar nada disso. Essas coisas tudo aí, vai ficar tudo aqui. Agora, isso aqui vai fazer a gente vencer batalhas contra o diabo, contra o Satanás, contra o inferno, contra a potestade, principado. Por quê? Porque diante da situação, eu vou saber exercer o domínio próprio, eu vou saber a hora que eu vou exercer o amor, a felicidade, a alegria, a fidelidade, né? A alegria, ser paciente, benigno, irmão, e ter domínio próprio. Deixa o fruto do Espírito nascer na sua vida. Eu preciso deixar os frutos do Espírito. Muitas vezes, não, eu sou amoroso, eu tenho amor. É um fruto do Espírito. Mas às vezes está faltando o outro lá, e Deus quer fazer com que a gente tenha todos esses frutos na nossa vida. Amor, alegria, paz, tá trovejando, o tempo tá caindo, eu tô lá em paz. Por quê? Jesus está no barco, tô tranquilo, não vou me apavorar não. Tem a paz de Cristo. Não, não vai me tirar minha paz não. Não, não vai, porque Deus é que está guardando. Presta bem atenção aqui comigo. Aí ele fala, mansidão. Irmão, às vezes é difícil, né? O mansidão, não é? Às vezes, para mim, pode ser um pouco desafiador agir com mansidão. Daqui a pouco já dá já quer dar logo um chute na canela, né? Não é manso, não. Né? Manso não quer dizer ser bobo, tá? Presta bem atenção. Bobo e também no sentido aqui, né? Às vezes a gente vai ser bobo para honrar o nome de Cristo e não perder a nossa comunhão com o nosso Deus, entendeu? Então, tem esse detalhe também. Agora, o que eu quero trazer para nós é o domínio próprio. Irmão, Deus, contra essas virtudes, não há lei. Aí, o que eu preciso entender? Nós não estamos lutando com pessoas, mas nós convivemos com quem? Com pessoas. E surgem situações influenciadas pelo diabo, pelo inferno. Então eu vou ter que exercer esses dons, por quê? Porque eu não vou lá. Muitas vezes nós vamos lá. Você não vai entrar lá no mundo espiritual e começar lá a brigar com o demônio. Não é o demônio que tenta entrar em situações para brigar com a gente, para colocar ofertas, pratos, para que essas coisas aqui não se demonstrem os frutos do Espírito. Então o que nós vamos fazer? Nos fortalecer em Deus, porque ele fala assim no Efésios, presta atenção aqui no Efésios. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele está falando assim, se fortalece em Deus na força do seu poder. Revestivo de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, quando surge lá a cilada, já vou ler o 12, tá? Porquanto, eu vou ler já agora, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que nós precisamos entender? Irmão, eu não sei onde está a cilada do diabo, mas o que ele pode tentar fazer contra a nossa vida? Tentar entrar em situações do nosso mundo, sabendo que as coisas sempre vêm do mundo espiritual, né? Seja Deus nos abençoando ou o diabo tentando nos atentar, né? Tenta nos atentar, tirar a nossa paz. Mas o que eu preciso fazer? Deixar o fruto do Espírito chegar na nossa vida, ter domínio próprio, não ser uma cidade aberta. E como é que isso vai acontecer? Estando ligado em Cristo. Irmão, a gente não está orando todo dia ou está buscando todo dia porque a gente é bom. É aquele lá, aquela pessoa, nossa, estou na presença de Deus 24 horas por dia e tal. Não, é porque a gente precisa e depende de estar conectado com Deus, andar em espírito em todo momento, andar em espírito. Como é que é andar em espírito?
nós estamos nos lugares, vamos clamar, buscar a Deus. Aí ele fala, ó, você não está lutando com pessoa, é com principado, com potestade. Aí o que a gente depara? Com situações que muitas vezes são situações influenciadas pelo diabo. O que eu quero dizer? Vamos falar claramente? Você entra numa situação, vamos lá, vamos falar de duas situações. Vamos falar uma situação financeira e uma situação de pessoas, entre pessoas. O José, por que a mulher lá do Potifar, o que ela queria? Queria ter relação com ele, não era isso? Então ela foi influenciada por Deus? Não, ela foi influenciada pelo Satanás do inferno para tentar manchar ali a vida de José. O que ele fez? Ó, domínio próprio, saiu vazado do lugar. Por quê? Ele ia ficar lutando contra a carne dele, contra as vontades da carne? Não, saiu logo daí. Outra situação, Acã. Deus falou assim, ó gente, vocês vão lutar contra Jericó e não pega nada. Tudo que vocês pegar aí vai ser anátema. Isso aí vai ficar para as coisas do Senhor. Ninguém pega o despojo, né? Porque era assim que fazia. O Acã, coitado, viu lá uma capa babilônica, viu lá uns negócios de ouro lá, ó. Pegou e fez o quê? E escondeu lá debaixo da tenda dele. Irmão, quem influenciou o Acã? Foi Deus? Não, foi o Satanás. Foi a falta de domínio próprio diante daquela situação. Então Deus quer nos dar domínio próprio para que nós possamos vencer batalhas em nome de Jesus. E ainda tem mais aqui, tem mais coisa para a gente falar aqui rapidinho. Então, Deus vai nos dar o domínio próprio. Você viu que duas situações que são influenciadas de maneira direta pelo inferno, por Satanás? Então eu preciso estar atento com isso e deixar o domínio próprio o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, tomar conta da situação. Aí ele vai falar aqui, ó, no Coríntios, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha só, cuida, aquele que está firme, cuida para que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Então, o que é a tentação? É coisa que é comum entre nós. Então, o que vai se manifestar na nossa vida? Ó, o fruto do Espírito. Muitas vezes a gente precisa ter amor em uma situação que a gente está ali querendo esgoelar a pessoa. Irmão, a gente é ser humano, vamos ser sinceros aqui, não vamos ficar com coisinha não, de achar que a gente é super humano, é super Deus, é um Deus mirim, é o homem de Deus, é mulher de Deus, é homem de Deus e mulher de Deus, não Deus homem. E tá me entendendo? Então, o que ele está falando? Ó, as tentações são coisas que acontecem com todo mundo, com seres humanos. Aí ele fala, é comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além do que podeis resistir. Você está me entendendo? Então chegou uma situação, é uma situação que eu posso resistir, que você pode resistir, e nós vamos ter a graça e o cuidado de Deus. Você está entendendo? Aí eu não posso resistir mais. Chegou no meu limite. Aprenda qual é o seu limite. Chegou no seu limite, irmão, corre daí em nome de Jesus. Agora presta atenção, porque a gente é ser humano. A gente não é Deus, certo? Chegou o limite, pelo contrário, além atentados, além do que podeis resistir. Então, se surgir uma situação, Deus nos dá o domínio próprio sobre aquela situação e nós não vamos ser cidades abertas que toda situação entra e pronto e faz o que quiser na nossa mente, com as nossas atitudes. Não, Deus nos dá o domínio próprio, o fruto do Espírito chega na nossa vida, o fruto do Espírito chega. Aí ele fala assim, ó, pelo contrário, juntamente com a tentação, ó, pode ser qualquer tipo, irmão. Eu falei do Acã, que é uma situação super diferente, falei do José, né, José do Egito, e tem milhares de situações aí. Pelo contrário, junto com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Chegou no meu limite, chegou no seu limite, vai entrar o poder de Deus, o livramento de Deus. Agora, o que eu preciso fazer? Mudar a conduta. O que é o fruto do Espírito? Ó, ele está falando o quê? Ó, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. O que eu vou fazer?
Eu vou deixar o fruto do Espírito. Aí ele fala, mansidão, domínio próprio. Irmão, tenha domínio próprio. Em nome de Jesus, deixa o fruto do Espírito surgir aí. O que eu vou fazer? Eu posso passar na frente daquela padaria lá que vende aqueles sonhos bem gostosos, cheio de açúcar, cheio de leite, de doce, aquela coisa, oh meu Deus, coloca na boca assim uma delícia. Depois, aonde vai parar? O açúcar, o que vai acontecer com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo? Existem outras coisas também, irmão. Eu gosto de citar esse exemplo porque é mais fácil e fica numa situação mais à vontade para todos nós que estamos ouvindo. Mas existem outras situações, não tem lá a situação do José, que foi uma enviada do Satanás, não teve a situação do Acã, que ele foi lá e entrou, e ele tomou a atitude de fazer aquilo, depois ele morreu, você sabe disso, gerou pecado para ele, fez o povo de Israel perder. Então, o que Deus quer nos dar? Às vezes, eu quero conquistar muita coisa. Eu quero ter carro, casa, fazer construções. Mas o que Deus quer nos dar? O fruto do Espírito. Às vezes a gente deixa o domínio próprio tomar conta da sua vida aí, querido. Em nome de Jesus, deixa o fruto. Permanece no Senhor. Entenda que o diabo não brinca de ser diabo. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós queremos te louvar, Deus, pela tua palavra. Nós queremos te louvar e te exaltar pela tua direção sobre a nossa vida. Oh, papai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus bom, Deus grandioso. Enche-nos da tua presença. Senhor, firma essa palavra na nossa mente, nos dá direção diante de cada condição, de cada situação. Perdão, irmãos. Nos livra de toda situação contrária, de toda força do inimigo, em nome de Jesus. Senhor, Pai, que os frutos do Espírito possam crescer na nossa vida diante de cada questão, cada fruto desse. Oh Deus, muitas vezes a gente tem bastante amor, tem bastante felicidade, mas está faltando mansidão, Deus, está faltando domínio próprio. Oh Deus, às vezes nós estamos cheios, meu Pai, de alegria, mas está faltando a mansidão, Pai. A gente é um cavalo com as pessoas, ignorante, né? Oh Deus, muitas vezes a gente se deixa se levar pelas situações, está faltando o domínio próprio que nós falamos hoje. Nos dá, Deus, o domínio próprio, Deus, nos faz ser benignos diante das situações, Senhor, que o amor, do fruto do Espírito, amor entre na nossa vida, a alegria. Oh Deus, às vezes está um tormento e a gente entra lá dentro da tormenta e fica sendo jogado, parecendo que está dentro da máquina de lavar. Nos traz da tua paz, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a ti, enche cada um da tua presença, cada um da tua unção, manifesta da tua graça, da tua misericórdia, quebra o mal, a obra do inferno, a situação contrária. Senhor, oh Pai, nós não estamos brincando de ser cristão, mas nos livra, Deus, de ser levado, Pai, por situações, nos dá domínio próprio, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.